Oi, gente. É, Resolvi, fazer o vídeo de hoje, muito na correria. E esse vídeo ele vai ser muito mais de bate-papo e de conversa. Nem fiz roteiros aqui, no caso, mas como um diálogo, e uma reflexão do que a gente está vivendo, Essa semana eu cheguei a acompanhar não, vi algum trecho ali, do julgamento ali dos adicionais, dos valores fora do teto de gasto do poder público. E assim, eu tentei ser o máximo possível técnico, frio, analítico daquilo que estava acontecendo, já entendendo de fato de verdade que dentro de uma realidade que a gente não controla as nossas próprias coisas, e sim outras pessoas que vai controlar as nossas necessidades, vai fornecer a nossa necessidade, a prestação de serviço, aquilo que a gente precisa, não adianta ficar intoxicado emocionalmente, estressado, irritado, chateado, porque isso não vai mudar em nada. O que muda é a gente fazer nossas próprias coisas e ser independente do funcionamento do meio produtivo. Mas eu estava analisando e friamente, assim, pensando, buscando muito isso, as falas da magistrada, que estava falando sobre essa questão das condições que o juiz de primeiro grau ele enfrenta em relação à falta de estrutura ali, falta de condições, Evidentemente, muita gente discordou e particularmente, deu para entender o posicionamento da discordância das pessoas, Mas, assim, gente, eu vou falar algumas coisas que eu penso que é muito importante ser falado, O nome justiça que se dá para o judiciário, ele não representa aquilo que o judiciário ele faz. E não é, de fato de verdade, justiça, tá? Na realidade, a prestação de serviço que o judiciário faz, tá? Ele se apropriou do nome justiça, mas não é justiça. O nome correto é prestação de serviço de conflito com outros seres humanos, no caso, Não tem nada a ver de justiça. Isso eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso. Porque se a gente for analisar friamente, não é um problema só do poder público, que é de longe o que passa maior problema. A iniciativa privada é o que passa mais problemas, evidentemente. Mas ele é um problema geral. Se as pessoas reconhecem que aquilo que está ganhando não é suficiente, o porquê que não muda? O porquê que de fato de verdade não há uma transformação que representa uma melhoria, uma transformação que todo mundo consiga viver bem? Esse é o questionamento que as pessoas deveriam ter. Porque a gente entende que aquilo que o judiciário ganha, e a maioria do poder público, comparado a quem diz que está servindo, que é uma distorção de realidade, é muito mais do que aquele que trabalha para poder sustentar o poder público. E se ele reconhece que é insuficiente, tá? O porquê que não muda então? Já que ele tem o poder tanto judiciário, legislativo e o executivo. Então, na prática, e isso é o que eu trabalho muito fazendo meus estudos, da autossuficiência, quem governa não é o poder público. Quem governa é a mente que está por detrás. É o inovador. É o criador, o modificador dos recursos naturais. O poder público ele não é um governo de fato, de verdade, que governa a nação. Ele é um símbolo. Ele é a cara ali da imagem
do funcionamento coletivo, mas ele praticamente ele não governa, porque ele não tem o poder de mudar a situação dele, tá? E nem da pessoa sentada. Então é onde a gente começa a ver os conflitos de interesse, o desencontro das coisas e os absurdos. Mas só que dentro de uma realidade, isso que é importante ser falado. Quem acaba controlando essa realidade, tá? Quem acaba controlando essa realidade não é o poder público, porque ele não tem um meio de produzir suas próprias coisas, suas necessidades de existência e as suas utilidades que eles precisam para poder manter os seus afazeres. E nem são as pessoas que trabalham debaixo de uma profissão. Então, quem é de fato de verdade o beneficiado com essa situação? Essa é a grande questão. Porque se o poder público, isso já não é de hoje, isso eu me lembro quando eu era criança, tinha 6, 7 anos, tá? O legislativo, os representantes legislativos naquela época já reconhecia que não dava para poder viver. E até hoje continua isso. Até hoje continua isso. Entendeu? Será que de fato, de verdade, os três poderes eles governam ou eles são governados? Porque se uma juíza ela chega lá na tribuna e fala que aquilo que ela tem lá não é suficiente, que aí eu estou falando da pessoa que ganha muito mais do que aquele que está lá embaixo da hierarquia, por que não muda então? Por que de fato de verdade as pessoas não passam a receber aquilo que realmente necessita para viver e para ter as coisas? Então, assim, quando eu analisei as falas da juíza lá do café, que não cobre o combustível, que não cobre também a água, né? Entendeu? Então, tipo assim, essa água não deve ser água da Água Rio, né? Deve ser uma água aí diferenciada, né? Porque eu não acredito que fornecimento de água não vai ter no judiciário, né? Mas, o que significa de fato de verdade? O que dá para entender? Tá? Que se ela vê que as condições que ela tem e acima da hierarquia ela passa a ter, não dá para poder trabalhar, é a chuva, tá, gente? Tá caindo aqui uma chuva. Por que não muda? Então, é muito importante deixar bem claro que dentro de uma realidade que a gente não faz nada e vive sobre uma profissão, seja assalariado, seja autônomo, a gente tem que fazer nossas próprias coisas. Produzir nossas próprias coisas, nossa comida, nossa alimentação, nosso vestimento, nossa higienização, o máximo possível. Porque não é uma realidade que a gente expressa o nosso valor, ou seja, a gente dita o quanto nosso trabalho vale. É uma realidade que outras pessoas vão decidir qual é o nosso valor do trabalho. É tipo como se fosse um adulto, né? Praticamente é um adulto, é um adulto com responsável, né? Porque o próprio adulto não pode dizer o quanto vale o trabalho dele. É outra pessoa que tem que dizer o quanto vale e quanto deixa de valer o produto dele, no caso. Então, a importância de a gente ser independente do funcionamento dessa cooperativa, né, que tem um nome chamado capitalismo, para de capitalismo não tem nada, tá? As pessoas passam muito tempo da sua vida estagnado na sua posição de hierárquica, é ter a consciência da sua realidade e não ser dependente. É voltar ao ponto zero, aprender a fazer as suas próprias coisas, é cuidar das suas próprias coisas, é ser independente de delegar trabalho para outras pessoas, porque é uma realidade, como eu já tinha falado até com minha ex-namorada, do seguinte, vem cá, tu está recebendo um aumento de 3%, 5%, enquanto o legislativo lá está recebendo 12%, 13%. Não dá para poder entender que se aquele que ganha mais entende que precisa mais e aquele que está lá embaixo na hierarquia também precisa mais, que tem que mudar esse pensamento? Porque ambos estão no mesmo barco, ambos estão na mesma situação. Só que o problema maior
é que dentro dessa cooperativa, tá, se tem um pensamento teoricamente de união, dentro de uma realidade que o motor para funcionar essa cooperativa é o excesso de escassez. Ou seja, é a pessoa não saber nada, delegar trabalho para outras pessoas e aí fazer a pessoa fazer as coisas porque ela não sabe. Se ela não sabe, ela tem que aceitar as condições de quem sabe. Ou seja, é um inútil, a pessoa fica, tá? Se torna inútil, não sabe de nada. Então, como é que vai dizer não? Como é que vai recusar? Como é que não vai aceitar? Mas eu não quero pular para esse diálogo, entendeu? É o que eu falava com a minha ex-namorada. Se ambos estão no mesmo barco, então tem que mudar o pensamento. Tem que mudar o jeito, as coisas. E aí é onde a gente vê as falhas e as fraquezas do poder público. Por quê? Porque ele não pode mudar isso. Ele não pode mudar isso porque está preso na hierarquia, está preso no funcionamento da cooperativa. Então ele passa a ser um poder simbólico. Por quê? Porque ele depende da arrecadação do trabalho fragmentado dos cooperados para ele existir. E se ele melhorar o outro, dar aquilo que o outro precisa, o outro não vai querer trabalhar, o outro não vai querer se subordinar, o outro não vai querer fazer aquilo que ele é mandado. Então fica nessa situação de estresse, de atrito. Por quê? Porque o estímulo para funcionar, de fato de verdade, é o ser humano não saber de nada. Que aí não tem resistência. Aí não pode negar. Mas também é o caos que a pessoa do poder público ele vive. Por quê? Porque ele não tem aquilo que ele precisa e ele não vai deixar as pessoas ter aquilo que precisa, porque tudo é delegação de trabalho. E é o que a gente vê hoje no judiciário e já tinha acontecido em outros momentos essa questão de perceber que a conta não fecha. Não fecha para todo mundo. Só que a relação é sempre de dependência. Então, não quero deixar esse vídeo muito longo, porque eu não vou editar, tá? Mas que aqueles que estão ouvindo esse canal aqui, né, e que estão querendo uma vida melhor, estude, entendeu? No sentido de ser independente de mão de obra de outras pessoas, ser independente, porque essa é uma realidade não só no momento agora, é mundial, tá? Fui, gente. Um abraço para vocês.